Boas-vindas a mais uma análise aqui no The Foundry da Forge College. Bom, dentro do módulo de ferramentas de desenvolvimento Solana, e mais especificamente falando sobre a integração de Solana com controle de versão, o nosso objetivo hoje é elevar o nível. A ideia é pegar um projeto Solana que tem só aquela fundação inicial bem básica e transformar isso num verdadeiro arranha-céu da engenharia de software, totalmente estruturado e super escalável. A nossa planta arquitetônica de hoje vai passar pelos seguintes pontos: o desafio de escalar, a escolha entre monorepo e polyrepo, o esqueleto do repositório, estratégias de ramificação, o uso de tags e changelogs e, por fim, a preparação para a automação. Tudo isso avança perfeitamente sobre a nossa exploração anterior, focada em fluxos de governança e revisão de código. 1. O desafio de escalar, evitando caos na arquitetura. Sabe aquela fundação de governança super forte? Pois é. Ela desmorona rapidinho se o código for construído de forma aleatória em cima dela. É aí que nasce a temida arquitetura espaguete, onde tudo se cruza e, no fim das contas, nada funciona direito. A verdade é que a escalabilidade exige um plano diretor antes de tentar qualquer automação. Afinal de contas, ninguém merece acordar às 2 da manhã para apagar incêndio no código por causa de sobreposição, né? Equipes sérias na Web3 precisam adotar padrões escaláveis muito antes de aceitarem contribuições massivas ou ativarem os famosos bots. 2. Monorepo versus polyrepo. Decisões fundamentais de engenharia. E isso nos leva à primeira grande decisão de engenharia quando a gente precisa definir onde hospedar uma base de código que não para de crescer. Como organizar múltiplos pacotes sem perder o controle de tudo. O dilema basicamente é o seguinte: a gente mantém tudo debaixo do mesmo teto ou divide esse desenvolvimento em vários prédios completamente separados. Temos duas abordagens principais aqui. De um lado, o monorepo, um espaço único, unificado, onde gerenciar aquelas dependências cruzadas fica imensamente mais fácil. Do outro lado, a gente tem o polyrepo, múltiplos espaços isolados, o que garante uma independência gigantesca para diferentes equipes de trabalho. E olha, não existe uma resposta mágica ou única para isso. A escolha ideal vai depender demais do tamanho da equipe e, claro, da velocidade que as entregas de versões exigem. 3. O esqueleto do repositório. Zoneamento do seu projeto Solana. Com essa decisão de hospedagem tomada, a gente passa para a criação da planta baixa física do repositório. Uma analogia legal é imaginar o zoneamento de uma cidade totalmente planejada. Se a gente mapear os diretórios como áreas urbanas, a pasta Programs seria, digamos, a zona industrial, onde os smart contracts rodam aquela lógica mais pesada. A pasta Clients funciona como o centro comercial, a nossa vitrine, abrigando as interfaces de usuário. Lá em infra, temos os utilitários da cidade, tipo os scripts e a infraestrutura em nuvem. E, por fim, Docs, que atua como a prefeitura, guardando as regras e manuais de governança. Separar o código assim, com responsabilidades bem definidas, mantém o ecossistema super organizado e reduz bastante a carga cognitiva no dia a dia. Levando essa teoria toda para a prática, a gente precisa de comandos concretos. A gente começa inicializando o ambiente local com o simples git init. Depois cria fisicamente essas pastas vitais, faz o primeiro commit histórico do esqueleto do repositório e, então, manda essa estrutura fundamental lá para a nuvem. Mas um lembrete absolutamente crucial nesse ponto. Assim que esse código for para o servidor remoto, é obrigatório aplicar aquelas regras rigorosas de proteção de branch que já foram estabelecidas na fase prévia de governança. 4. Estratégias de ramificação, construindo os andares com segurança. Agora que nossa base está montada, a prioridade máxima é garantir que o trabalho feito em paralelo não venha destruir a fundação. A melhor estratégia é enxergar o desenvolvimento como linhas do tempo interconectadas. Uma branch do tipo Fit, focada em uma nova funcionalidade, se desvia da linha principal só para abrigar o trabalho novo, de forma totalmente isolada. Enquanto isso, as branches de release seguem um caminho paralelo, estabilizando as coisas sem sujar o código principal. E claro, a gente tem as famosas branches de hotfix, que são como vias de emergência para corrigir falhas críticas direto na produção, de um jeito extremamente rápido. Mas olha, para o código fluir bem, sem acidentes de percurso, as regras de convenção precisam ser imutáveis. Nomes de branches que descrevam exatamente o que está sendo feito, o rastreamento obrigatório do ID da issue associada, tipo usar a hashtag on24, e a adoção do versionamento semântico nas versões de lançamento. Tudo isso cria um fluxo colaborativo orgânico e super previsível. Inclusive, para quem quer mergulhar mais fundo na mecânica desses padrões colaborativos em ambientes reais, vale muito a pena explorar os programas avançados disponíveis lá na Forge College. 5. Tags e changelogs, o histórico oficial de inspeção.
Chegando na fase de auditoria final, é a hora de deixar aquele rastro documental perfeitamente claro e auditável. É aí que entra o verdadeiro superpoder das chamadas tags anotadas. Diferente daquelas tags comuns que são só um marcador vazio e temporário, as tags anotadas gravam metadados profundos lá dentro do controle de versão. Elas trazem pequenos resumos com os maiores destaques e servem como a fonte inegável da verdade quando a gente precisa investigar exatamente quando uma funcionalidade foi para o ar. Na linha de comando, a gente sela esse acordo navegando primeiro para a branch da versão oficial, cravando a tag anotada com uma mensagem bem rica, sincronizando esse marcador com a bala na nuvem e vitalmente atualizando o nosso documento de changelog. Deixar esse registro assim perfeitinho é a garantia de que as ferramentas de automação vão conseguir extrair essas notas e gerar informativos de lançamento sozinhas, sem nenhuma intervenção humana no futuro. 6. Preparação para a automação. Instalando sistemas inteligentes. E isso nos conecta de forma brilhante com o último componente estrutural de um repositório em grande escala. Ao finalizar a estrutura básica, criando as pastas de fluxo de trabalho do provedor de código e amarrando revisores obrigatórios nas linhas principais e de lançamento, a gente atinge o nível de maturidade mais alto, a separação definitiva entre a política de governança e a sua real implementação técnica. É isso que limpa o terreno e deixa a rodovia totalmente livre para que os futuros sistemas de integração contínua acelerem sem encontrar nenhum entrave pela frente. Para condensar toda essa arquitetura em uma única filosofia de trabalho, a gente prioriza uma estrutura limpa para facilitar a descoberta do código e das ferramentas, adota o isolamento absoluto em branches para garantir a tranquilidade no trabalho paralelo e usa tags ricas para uma rastreabilidade perfeita. É exatamente assim que se constrói um ecossistema projetado do zero para crescer de maneira sustentável e em altíssima escala. E para encerrar, fica a reflexão. Os alicerces dos projetos do dia a dia estão fortes o suficiente para suportar todo o peso da automação implacável? Ou será que as fundações cederiam ao caos? Avaliar isso com cuidado é algo incrivelmente valioso. Esperamos que essa nossa análise visual tenha revelado ideias cruciais de engenharia e os benefícios reais de escalar controles de versão de maneira profissional. E como sempre, não deixem de acessar forge.college para descobrir um oceano de conteúdos e dominar as arquiteturas de sucesso na Web3. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração técnica.